Salve, pessoal! Então, vamos lá para a última parte agora, que é a parte referente à República. Então, assim, essa é a parte mais longa, eu imagino, né, dessas duas. Então, já pega lá caderno, pega livro, lembre-se, isso aqui é só uma revisão. Tem que ler os textos, tem que dar uma olhadinha nas anotações de aula, tá? Deem uma boa olhada nisso lá e me procurem se vocês tiverem dúvidas. Vocês têm aí 3 dias para analisar esse vídeo, para analisar o material de prova e para falar comigo. O que é que vocês precisam saber para a prova, então, da República? Lembrem-se que a divisão de blocos que a gente fez lá não vai, né, a gente não vai falar completamente do livro, é uma obra muito extensa e mesmo as partes que nós selecionamos elas são muito longas e tem muitos detalhes. Então eu fiz alguns resumos, eu vou explicar aqui como eu resumi, aproveitando, né, agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo. E aí o pessoal que porventura queira utilizar outras explicações que estão também no livro, fique inteiramente à vontade, só para ajudar vocês a encaixarem essas explicações dentro do contexto da prova, tá? Eu dividi, a exemplo do banquete, em alguns blocos de estudo para tentar facilitar a vida de vocês um pouquinho. Como é que funcionam esses blocos de estudo? Primeiro bloco, céfalo. Segundo bloco, os argumentos da justiça. Então são 2 argumentos de debatedores do Sócrates e um do Sócrates. Terceiro bloco, o espaço de construção inicial da República. Quarto bloco, a própria Constituição da República dentro da teoria das vocações e fora a teoria das vocações, o espaço de educação do cidadão e o quinto e último bloco, a teoria das formas de governo. Eu vou seguir em ordem esses bloquinhos e vou explicando para vocês. Céfalo. Céfalo vocês têm que conhecer bem, ele pode aparecer como questão discursiva na prova de vocês, ele pode aparecer como questão objetiva, cuidado com ele, tá? O que é que céfalo representa? Segundo algumas interpretações tradicionais, céfalo é apenas a representação específica de preocupações de caráter mais pontual, e o céfalo aparece como aquele que, pela sua posição social, representa a possibilidade das pessoas, a possibilidade de saber mais que os demais. Na minha concepção, vocês não precisam seguir a minha, o céfalo é, na realidade, aquele que está preservando as verdades de cunho ontológico que estão sendo perseguidas pelos demais. Veja, tem um problema nisso tudo, tá? A leitura que é proposta pelo céfalo, ela, em um primeiro momento, pode sofrer essa distinção. Não importa a interpretação que vocês vão seguir, tá? Porque, de qualquer jeito, a leitura que céfalo nos apresenta é uma leitura que permanece parelha, harmônica, em todos os estágios possíveis de organização do texto. Então, céfalo vai representar as mesmas coisas, não importa como você o encare. Que coisas são essas? Primeiro, lembrem que céfalo era o ancião. Ele era o dono da casa, o anfitrião do diálogo, o anfitrião dos debatedores. Além de ser o anfitrião dos debatedores, ele era um artesão, ele fabricava escudos. E tinha um filho, que era o primogênito dele, chamado Polemarco. Tá? O céfalo, por conta de toda essa conflagração de elementos, ele está promovendo rituais específicos nessa época, que é uma época de celebração religiosa. E esses rituais específicos, eles são para Zeus Erqueios, ou seja, né, para um patrono da casa. Ele está basicamente venerando os deuses do lar. Né? Essa divindade Zeus Erqueios vai significar para ele, então, a possibilidade de uma aproximação com verdades mais profundas. Lembrem-se da frasezinha marca de Platão: somente os deuses têm consigo a verdade, somente eles podem compreender a verdade. E aí ele vai procurar justamente junto aos deuses essa verdade mais profunda. Lembrem que no começo da obra o céfalo fala: eu preciso me retirar porque eu preciso terminar os meus rituais, né, que são rituais sagrados da casa, e lá ninguém pode me seguir, só a minha linhagem poderia participar e eu, como sumo sacerdote, tenho necessariamente que atender a esses rituais. Em outras palavras, primeiro, o céfalo se retira da discussão para ir ter com os deuses, ou seja, ele está mais próximo da verdade que os demais. Segundo, o fato de céfalo estar mais próximo da verdade do que os demais também é implicado pelo fato dele ser um ancião. Diante da condição dele, primeiro, ele mesmo afirma que ele não é mais uma pessoa que viva por desejos, porque ele não precisa mais disso, ele não sente mais os desejos. Segundo, ele é uma pessoa que não tem mais preocupações materiais, porque ele já construiu uma fortuna suficientemente boa para o seu filho, criou bem o filho, deixou bastante para ele sobreviver, mas não demais ao ponto dele não ter que trabalhar. Então as preocupações materiais dele acabaram, né?
E ele fala, olha, não tenho mais essas preocupações. Então, esses dois primeiros pontos até aqui. Então, o primeiro ponto ele vai ter com os deuses, está mais próximo da verdade. Segundo, ele não tem mais preocupações materiais, nem desejos, nem a necessidade de angariar riquezas. Terceiro, quando ele diz isso para nós, ele fala, eu estou mais preocupado com o que vai acontecer comigo daqui para frente. Então, aqui está aquele vínculo que nós colocamos antes com a ideia da imortalidade da alma. E a imortalidade da alma, que foi um dos temas correntes no final do banquete, vai reaparecer aqui. E ele fala, eu estou preocupado em saber se a minha alma vai ser virtuosa e vai subir ou se ela foi cheia de vícios e vai descer. E daí que prêmio, ou que tipo de prêmio, que tipo de cultivo ela vai ter no além-vida. E aí em cima disso ele coloca duas grandes questões. A primeira delas, justamente está implícito no que ele diz. Que juízo eu vou sofrer? Isso catalisa toda a discussão do primeiro livro do banquete, o que é a justiça. Se ele quer saber que juízo ele vai sofrer, tem que saber o que é a justiça. Segundo, o que é que vai estar em julgamento? A alma. Veja, ele não tem uma definição clara de alma. Assim como nós não temos uma definição clara do que os gregos chamavam de alma. O pessoal comentou lá na sala, e muito bem comentado, por sinal, que o nome seria psique, mas psique diz respeito aos processos mentais da alma. E aí eu coloquei mais um leque de termos que poderiam significar outras características ou qualidades da alma. Então, arcaios, como um dos colegas falou lá numa das nossos encontros, a questão dos princípios. Eidos, a questão da projeção da essência, as virtudes. Eidola, eidolon, variantes aqui que vão surgir. Que mais? Enfim, vocês não precisam saber todos esses termos, tá? Nós não vamos entrar neles na prova, só para vocês terem o modelo do problema. Então, arcaios, psique, eidos, eidola, eidolon. O daimon, esse, por favor, lembrem, não para essa parte, mas porque tem ligação com a teoria da reminiscência e com outras partes do banquete, a alma inquisitiva. Então, o que é a alma para o grego? Não se sabe, a rigor não se sabe. Tem-se algumas pistas de aspectos que nos interessam. Agora, o que acontece dentro desse contexto? A alma, muito embora não tenha uma definição clara, ela tem atributos que eles são nativos, naturais. Esses atributos estão divididos em duas escalas no nosso estudo. O primeiro deles, discutido já na República, é o dos impulsos. São três: o impulso racional, logos, o impulso sentimental, que é a honra, e o impulso apetitivo, que diz respeito aos desejos, notadamente ao comer, ao beber e ao sexo. Então, os desejos da pessoa, algumas de suas necessidades mescladas, é o prazer físico, mas sempre a ideia do desejo permeando o problema. Logo abaixo a gente tem uma quádrupla classificação constituinte dos modelos de alma. Essa quádrupla classificação diz respeito àquelas virtudes da alma. E só uma delas vai ser comentada mais a fundo na República, talvez duas. O resto fica lá para o Fédon e para outros diálogos do Platão. Quais são essas virtudes? Então, primeiro a sabedoria, depois a coragem, depois a temperança e a justiça, que vai ser definida por Sócrates no primeiro livro da República como a mais capital das virtudes da alma. Certo? Isso é o que vocês precisam lembrar de Céfalo, então. Precisam lembrar que Céfalo sai para ter com os deuses, está mais próximo da perfeição, não tem mais desejos, não se preocupa com questões materiais, além de tudo pergunta-se sobre que juízo sofrerá e inaugura a questão da justiça, sem num primeiro momento respondê-la, e depois disso ainda coloca o problema da alma, colocando lá, apresentando para nós a possibilidade de leitura de 3 impulsos e 4 grandes virtudes da alma. Certo? Como isso tudo é trabalhado? Polemarco, que é herdeiro de Céfalo, naquele joguinho do nome do herdeiro, vai aparecer então como aquele que vai ser instado, vai ser chamado a definir em primeiro lugar a justiça por Sócrates. E ele a define. Ele define a justiça como dar a cada um que é seu. Qual é o problema que tem nisso? Esse dar a cada um que é seu é uma resposta irrefletida de um homem jovem. Por quê? É aquilo que se aprende dos dísticos, dos conselhos colocados na porta do oráculo de Delfos, é aquilo que é corrente na cultura antiga, que todo mundo aprende a partir dos épicos, é o que todo homem da antiguidade vai acabar aprendendo em um momento ou outro. Lembrem do que eu falei para vocês. Está aqui, esteve em Anazágoras, esteve em Demócrito, esteve em Delfos, esteve em Roma. Então esse princípio ele não passou por um crivo crítico. E agora Sócrates vai criticar. Então, quando eu pergunto lá para vocês os argumentos, inclusive no trabalhinho lá, os argumentos da justiça. Primeiro argumento sai da definição dar a cada um que é seu. E aí Sócrates lança um contra-argumento a essa primeira definição e aos argumentos que a defendem. Qual seja, suponhamos que isso seja verdade, dar a cada um que é seu é o princípio. A gente batizou esse argumento, resumidamente, de argumento do depositário. O cara vai lá e deposita as armas com você, certo? Dar a cada um que é seu, se o cara te pedir as armas de volta, você devolve. Mas, se ele for teu amigo, você também deve algo a ele pela amizade que existe entre vocês. O que é que você dá para o teu amigo?
né? Para o teu amigo você dá lealdade, você dá aquela preocupação, o amor fraternal necessário, e você dá, portanto, as ações de acordo com a amizade. Resultado disso é que, se o cara é teu amigo, vai lá e pede as armas para cometer um ato que não é bom, para matar alguém, por exemplo, injustamente, o que é que você faz? Você entrega as armas ou segura as armas? Nesse entregar ou segurar fica mais evidenciada a possibilidade de você falar numa contradição dentro do argumento da justiça. Para ser um bom amigo precisa ser um depositário injusto e, portanto, desonrado. E para ser um depositário justo ou honrado é preciso ser um amigo injusto ou desonrado. Certo? E aí entra o problema dessa polêmica interna. E aí começa toda uma discussão. Um outro jeito de ler esse argumento é falar lá pelas tantas. Nós damos amizade aos amigos e inimizade aos inimigos. O amigo merece dar a cada um o que é seu. No caso, o amigo merece a amizade, o inimigo a inimizade. E aí a pergunta final de Sócrates é: agora resta saber quem são os amigos e quem são os inimigos. Coisa que não se responde nesse plano de debate. Certo? Tem toda uma discussão que pode se desdobrar em outros diálogos a respeito do que é amizade e inimizade, do chamamento da virtude pela virtude. Deixa isso quieto por enquanto, porque senão vai complicar demais o argumento. Em tempo oportuno, antes da gente abrir Aristóteles, nós vamos refazer esses argumentos para prepará-los para uma nova discussão. Então, depois da prova, vai ser o momento da gente retomar a estrutura íntima da justiça para poder falar dessa estrutura íntima na ética Nicômaco e depois na política. Tá? Mas, por enquanto, tá bom assim o argumento. O que mais que Sócrates vai dizer a esse respeito? Ele fala, olha, a regra é que a justiça não pode entrar em contradição com ela mesma. Nada que tem qualidades essenciais e é virtuoso pode se contradizer. Porque o que é virtuoso é bom, belo, justo, ou seja, é perfeito. E se é perfeito, não pode se contradizer. Ok? O Trasímaco, depois disso, interrompe a discussão. E aí o debate que era entre Polemarco, o fabricante de escudos, e herdeiro de Céfalo, também fabricante de escudos, portanto artesão, e o Sócrates, o filósofo, passa então a ser relido pelo sofista, que é Trasímaco. Trasímaco interrompe o argumento, ele questiona os dois dizendo que eles não compreendem a justiça e, num primeiro momento, se nega a oferecer explicações, alegando que ele precisa ser pago para oferecer explicações. Por quê? É a característica nota do sofista, é isso que conta para nós no texto, sem sabermos quem é Trasímaco, que ele é um sofista. Tá? E aí, o Trasímaco acaba sendo tão cutucado, tão fustigado pelo Sócrates, que lá pelas tantas o Sócrates fala, olha, eu vou te contar então exatamente o que é justiça. Vou abrir uma exceção aqui para minha regra e vou contar o que é justiça. A justiça é a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Segundo argumento ou segunda definição. E nesse segundo argumento ou definição nós começamos a construir um processo que é o de estabelecimento da ligação entre justiça e governo. Por quê? Trasímaco fala isso, Sócrates fala, olha, vamos partir do pressuposto de que isso é verdade, então, Trasímaco. Tá bom? Tá bom. Veja, se é esse o caso, então, dentro desse contexto, teremos que, para que nós possamos falar sobre justiça, um grupo dentro da cidade, que vai ser o grupo mais forte, vence o outro grupo, que no final é o grupo mais fraco, e esse grupo mais forte passa então a fazer leis, certo? Certo. E suas leis são, portanto, justas. Um grupo tal vai fazer leis em seu benefício e em malefício do outro, não é? Ou seja, vai fazer leis para ficar armado, para se beneficiar, e vai tirar do outro, não vai? Sim, sem dúvida alguma. Se é esse o caso, então, esse grupo vai ser aquele que constrói a justiça e o outro não pode reclamar tecnicamente porque é o justo. Mas o outro vai ter motivos para se rebelar, já que está sofrendo prejuízo. E vamos supor que o outro lá pelas tantas vença a disputa. Aí ele vai lá, vence a disputa, tira o governo mais forte, lança agora como mais fraco e ele passa a ser mais forte. O que acontece na esteira disso? Basicamente, se isso acontecer, as leis que esse novo grupo vão fazer vão ser para se armar e desarmar o outro, não é? E se é esse o caso, então o outro grupo vai ter a sua lei frontalmente questionada e contrariada pela nova. E aí o Sócrates novamente fala, olha, se é esse o caso, se eu tenho uma contraposição de conteúdos que são mutuamente excludentes, ora o grupo A tem que ficar armado, ora o grupo A tem que ficar desarmado, a justiça se contradiz. E a justiça, por ser perfeita, não pode se contradizer. E aí o Trasímaco continua levantando apologias ao seu ponto de vista, alegando que na realidade é o governo que determina o uso das leis, que o uso das leis é perpetrado por quem tem a força para incentivar, que as leis, portanto, são obedecidas pelo uso da força, ao passo que Sócrates vai dizer, não, a lei não é obedecida pelo uso da força, ela é obedecida por ser lei, por ser justa, e assim por diante. Veja, um argumento final do Sócrates é, se você age pelo teu interesse, você fomenta no outro a regra de que agir pelo interesse é o que é certo. E nesse caso, ele também vai agir pelos seus interesses. Ele não vai ter razão alguma para respeitar a lei.
Se ele não tem razão para respeitar a lei, a força que você emprega não o aquieta, ao contrário, faz com que ele também tente ser o mais forte. De modo que o conflito não é resultado da justiça. O conflito está gerando a injustiça, certo? Alguns leram esse argumento num desdobramento que ele tem dentro do argumento de Trasímaco. Contribuir fazendo a justiça ou contribuir fazendo a injustiça. E lá pelas tantas disse o seguinte: fazer o injusto é melhor do que fazer o justo, porque afinal das contas o injusto me dá mais vantagens agora. Em contrapartida, aquilo que é justo não me dá vantagens. O injusto me beneficia, o justo não, já que eu posso passar a perna em quem é justo e ganhar uma vantagem. E o Sócrates fala: errado está em considerar dessa forma. Se age segundo a injustiça, ou em outras palavras, segundo seus interesses, incentiva no outro o exercício da injustiça, ou seja, dos seus próprios interesses. E se é esse o caso, você desconstitui a relação de justiça. Pior, você ensina para a geração futura da tua cidade que agir de forma injusta é melhor. E por isso, a médio e longo prazo está causando prejuízo para você. Porque se você é injusto hoje e o outro aprende a ser injusto, ele vai ser injusto com você amanhã. Certo? Então ele está começando a trabalhar o argumento no seu sentido mais expansivo, alegando que, a rigor, a questão da justiça é mais complexa do que o que se coloca. Por isso nós chegamos ao terceiro argumento, ou terceira definição fundamental de justiça, que é a de Sócrates. E ele vai dizer para nós: não podemos olhar os casos, precisamos olhar para o plano em que a justiça se constitui, para o universo em que a justiça se constitui. Quando tivermos um universo de caráter justo, teremos a justiça no que diz respeito à constituição desses casos específicos. No primeiro caso, por exemplo, agora fazendo uma análise dessa observação, no primeiro caso, o ato de injustiça é o da pessoa que quer as armas de volta para ferir outras pessoas. No segundo caso, o ato de injustiça está em quem age por interesse. Nessas duas situações, nós não ficamos à mercê de decisões que não conseguimos tomar, no caso do Polemarco, ou à mercê de circunstâncias que geram mais conflito, no caso do Trasímaco, se nós construímos um ambiente perfeitamente justo. Certo? Nesses casos, teremos, por conseguinte, que olhar para o universo total da justiça. Nessa situação, esse universo total da justiça diz respeito à república. E aí, como o próprio Sócrates vai nos dizer, ou Platão, através de Sócrates, vai nos dizer, nós temos o seguinte: não posso olhar uma formiga para entender como o formigueiro funciona, preciso olhar o formigueiro como um todo. Da mesma maneira, não posso olhar um homem para entender como a república funciona, preciso olhar para ela toda. Esse comprometimento sutil diz para nós o seguinte, algo que vai ser rediscutido também lá em Aristóteles: há uma organização natural do homem em cidades-estado, em repúblicas, assim como formigas se organizam em formigueiros, corvos se organizam em corjas, como lobos se organizam em alcateias, nós nos organizamos em cidades, de modo que o esforço de uma organização política bem pode ser natural. A gente vai voltar a isso quando a gente refizer a observação de Aristóteles. O homem é um animal político, certo? Então os três argumentinhos, organizadinhos e bonitinhos. Passamos então à ideia de república. E o Platão, agora, veja, nós temos cada vez mais Platão na obra. Os livros vão passando e Platão vai ficando mais evidente. Tá? Agora nós vamos ter uma leitura sobre dois tipos de cidade. Saibam isso porque é questão de prova. Tá? Então, quais são os dois tipos de cidade? A cidade simples. O que é a cidade simples? A cidade simples diz respeito a uma cidade que supre ou satisfaz as suas necessidades. Só. E essas necessidades são satisfeitas por três ansiedades respondidas, replicadas ali, trabalhadas, né, e sufocadas, satisfeitas por três classes diferentes, quais sejam a dos produtores, que cuidam da alimentação da gente, então é o cara que planta a terra, que cria o gado, que coleta os elementos da natureza, que trabalha com o mel, com a ovelha, com o leite, assim por diante. Depois nós temos a classe dos artesãos, que vão fazer os instrumentos para os produtores trabalharem, vão construir as casas, vão fazer as roupas e os sapatos, ou sandálias, né? Vão preparar as armas para a nossa defesa. Daí o terceiro e último grupo, que é o dos guerreiros, que vão pegar essas armas para nos defender caso soframos ameaças externas. Sim? E o Platão fala para nós, Sócrates aí no caso, né, falando por Platão, vai dizer para nós o seguinte, que esses homens vivem felizes, satisfeitos, durante o dia trabalham, durante a noite se reúnem, cercam uma mesa, celebram a presença dos deuses e na celebração da presença dos deuses são de toda forma felizes. Ok? Essa seria a ideia central. Agora, o Platão vai falar para nós, através de Sócrates, que existe um ponto de virada. Não se sabe bem como nem quando, mas lá pelas tantas, a cidade cresce tanto que ela passa a precisar de outras classes que não essas. Por exemplo, ela passa a precisar de governantes, porque as pessoas já não sabem mais exatamente o que tem que fazer. Ela
porque não sabe mais para onde expandir os limites da sua cidade, passa a precisar de legisladores, porque as pessoas já não lembram mais como a cidade funciona, precisam ser relembradas, passam a precisar de mercadores, comerciantes que vão levar produtos para outras terras e trazer produtos de outras terras, certo? Se for na região costeira, passam a precisar de estaleiros para produzir embarcações, passam a precisar de marinheiros, navegantes, capitães. Se a gente vai falando de estradas, a gente passa a precisar desses construtores de estradas, pessoas que manejam os carroções, pessoas que conduzem essas carroças. Os comerciantes passam a precisar de auxílio, porque eles estão indo e vindo para trazer os objetos que as pessoas querem, por isso eles vão precisar de auxiliares, vão precisar de assalariados contratados, carregadores. O campo precisa produzir mais, o porto precisa produzir mais, daí você vai ter os carregadores lá, os estivadores, ou os carregadores no campo, ou os trabalhadores assalariados do campo. Você passa porque começa a alimentar os seus desejos cada vez mais, a ter uma demanda maior pela satisfação de desejos. Então os artesãos precisam tornar suas artes mais complexas, não basta mais fazer um banco simples, eu quero um banco estofado, ou eu quero tecidos com mais cores, eu quero especiarias, eu quero objetos refinados. O homem que trabalha a forja vai trabalhar o crisol para derreter a prata, vai fazer joias. O boticário vai fazer perfumes e não mais remédios, ou não só remédios. E aí você vai proliferando essas classes até chegar àquelas que atendem exclusivamente aos teus desejos, como por exemplo os homens que trabalham as palavras para encantar os teus sentidos, que são os poetas, né? Aedos e rapsodos, que dobram a lira e decantam narrativas clássicas, aedos, ou reinventam essas narrativas em pedaços menores, em pedaços mais leves e jocosos, os rapsodos, certo? Então aí vocês têm aquilo que se chama de cidade de luxos, que é a cidade que está mais dedicada e dirigida a satisfazer teus desejos ao invés das suas necessidades. Para piorar a situação, Platão fala para nós através de Sócrates que quando chega a esse ponto, nós estamos tão alimentados em nossos desejos que eles incharam, e o inchaço desses desejos faz com que queiramos mais coisas, de modo que a tendência é que nós tenhamos mais interesses e lutemos mais por esses interesses, o que cria divisionismo na cidade, certo? Cidade simples, cidade de luxos, está aí o pacotinho, a tese. Bom, aí nós temos, na sucessão, no desdobramento disso, uma discussão bastante feroz a respeito de como consertar isso tudo. Entendendo a estrutura que nós temos, o Platão vai propor para nós. Vamos tentar reparar o problema. Como? Primeiro, construindo uma república perfeita. Segundo, perpetuando essa república perfeita. Como que nós fazemos isso? Construir a república perfeita significa retomar as tarefas que são exercidas nela, de modo a poder organizar essas tarefas segundo suas necessidades ou seus melhores aproveitamentos. Tem duas regras aqui. Primeiro, lembrando o mito de Er, o Platão vai complementar esse mito dizendo que quando o indivíduo sai e vai procurar o cultivo das suas virtudes no além-vida, o cultivo dessas virtudes está inevitavelmente ligado às inclinações que ele tem na alma dele, certo? Vamos voltar lá no argumento de Polemarco um pouquinho. O que é que o Sócrates fala para ele lá pelas tantas? O conflito que existe para você não conseguir resolver o problema do depositário não é um conflito inerente ao caso, nem um conflito inerente àquela situação. Ele é inerente à tua alma. Por quê? Você sabe que você quer agir honrosamente como depositário e quer agir adequadamente como amigo. Num caso e no outro, você está sendo movido ou pela razão ou pelo sentimento. E isso coloca dois impulsos diferentes da tua alma em choque. Não é incomum que isso aconteça. Volte e meia esses impulsos entram em choque. E a entrada em choque deles faz com que você não saiba resolver o problema. Veja, o problema não está em você que não consegue resolver o dilema. O problema está na situação que foi gerada ou causada em virtude disso. Como assim? Se a totalidade de coisas permitisse aquele indivíduo que vai pegar as armas entender que ele não pode usar as armas para coisas ruins, para ferir pessoas inocentes, então o caso nunca teria acontecido. Mas mais do que isso, talvez a sua alma não te inclinasse para ter que resolver esses problemas. Talvez ela tivesse outras inclinações. Se eu descobrir qual das três inclinações geralmente impera em você, qual dos três impulsos geralmente impera em você, e adaptar a posição social que você assume para esse espaço, então eu não vou ter mais problemas. Porque você sempre vai saber o que fazer e o impulso sempre vai te dirigir para benefício de todos. E é isso que eu pretendo fazer. O que é que o Platão vai colocar para nós? Esses três impulsos se esparramam numa hierarquia. Ele usa a metáfora do banquete dos deuses para explicar isso para nós. Nela, os deuses, almas perfeitas, saem do topo do Olimpo e vão aos céus, e lá eles vão se banquetear. Eles são escoltados, eles vêm junto com uma comitiva, eles vêm em ordem, do maior, do líder para o menor, o mais secundário, e cada um deles vai trazer consigo
todo um grupo de pessoas que cultivaram virtudes parecidas com as suas. Então Zeus, por exemplo, que tem a sabedoria e o governo, traz consigo filósofos e governantes. Primeiro os filósofos e depois os governantes. Porque o filósofo é o que ama a sabedoria. Voltamos a um banquete, ama a sabedoria em seu estado mais amplo, por isso ele conhece mais e mais amplamente. E Zeus, por outro lado, tem a sabedoria como nascendo de sua cabeça. Lembrem da história que eu contei para vocês sobre ele engolir Temis e ter a cabeça fendida pelo machado de Hefestos para poder ver Atena nascer, já que a Temis estava grávida, estava pronta para dar à luz a Atena na época, certo? Depois, nós vamos ter, por exemplo, os indivíduos que mexem de uma maneira mais tangencial com elementos que são ao mesmo tempo racionais, mas honoríficos. Então, razão e sentimento, por exemplo, os guerreiros. Guerreiro, sim, o guerreiro combate pela honra, mas pensa o campo de batalha pela razão. Lembrem da observação lá do outro vídeo. Depois disso, nós vamos ter um leque de artesãos, que vão desde os que estão mais ligados à matemática para atender questões materiais, até aqueles mais simples. Depois, nós vamos ter lá trabalhadores assalariados, carregadores, comerciantes, que não produzem nada, só levam e trazem, só auxiliam no trabalho dos outros. Então eles não são muito bem vistos pelo Platão, porque eles não têm nenhum tipo de vocação que permita produzir para a cidade. Só aquilo que permite estabelecer as trocas. Por fim, aqueles que estão mais ligados aos processos de atendimento dos desejos. Então lá, os cozinheiros, os aedos e os rapsodos, os poetas. Certo? Vejam que aedos e rapsodos, que estão colocados aqui no finalzinho, acabam sendo para Platão um ponto de controvérsia. Porque ele vai dizer o seguinte: todos os demais, eu sei que se eu fidelizar, eles conseguem chegar a estabelecer o exercício das suas práticas para benefício da República. Esses caras são mais complicados. Veja, o que significa fazer essa fidelização das pessoas? Primeiro, eu tenho que descobrir quais são as tendências da alma das pessoas. Ah, que nem os impulsos do Polemarco? Sim. Veja, esses impulsos são resultado daquele processo que nós colocamos lá no outro vídeo, na reminiscência. Como o cara foi para o outro lado e lá ele cultivou certas virtudes, quando ele volta habilitado para essas virtudes. Elas são inatas a ele é vocacionado para isso. Melhor que eu descubra a vocação do cara e faça ele trabalhar na sua vocação, do que fazer ele trabalhar em qualquer outra coisa. Porque se ele é vocacionado, treina bem, faz da melhor forma possível, ele vai me dar o melhor resultado possível. Isso é melhor para todos, certo? Então a minha ideia é essa. Mas qual é a vocação fundamental desses caras, aedos e rapsodos? Eles estão lá no final da corda, junto com os deuses da linguagem, tipo Hermes. Tá, mas e daí? Existe uma razão fundamental de ser para essas vocações. O homem que é vocacionado para fazer a poesia, ele é vocacionado para entender as realidades profundas dos deuses e exaltar a beleza inerente a essa verdade. Lembre-se, bondade, beleza e justiça estão todos juntos. A beleza só aparece nas qualidades essenciais. Ah, mas e se não tiver qualidade essencial eu achar bonito? Primeiro, você está olhando com maus olhos. Segundo, o sujeito pode estar tentando te iludir. Terceiro, ele se serve de pequenas, peculiares e fragmentárias verdades para criar um leque de mentiras ao redor. E aí ele te tapeia. Ou seja, ele usa simulacros. Sim? Voltamos lá para a teoria da reminiscência do simulacro. E isso pode acontecer, porque esse indivíduo está mais ligado ao desejo do que à compreensão racional do mundo. Então ele fala assim, olha, esse cara ele acaba sendo complicado, porque para que ele serve? Qual é a função dele? Veja, eu não vou conseguir ensinar coisas complexas dos deuses para o meu cidadão. Eu preciso delas simplificadas. O papel do poeta é esse, é simplificar. O problema é que quando ele simplifica, ele segue dois princípios. Primeiro, vou ter que cortar algumas coisas que são complicadas demais. Só aí já chegou para mim meia verdade, não chegou a verdade inteira. Isso é péssimo. Segundo, as pessoas vão aprender isso diretamente. E como ele vai ensinar para crianças, vai ensinar para os jovens, ele vai tentar atrair a atenção dessas pessoas atendendo aos seus desejos. Não é assim que a gente faz? Ah, eu não consigo chamar a atenção de uma maneira adequada pelo processo puro, pelo cálculo puro, pela racionalidade pura. Eu vou lá e atendo aos desejos, e vou chamando pelo desejo. Tá ótimo, isso chama atenção e contribui. Só que tem um problema. O desejo faz com que as imagens, as figuras dos deuses sejam distorcidas em suas ações. Ou seja, as verdades decaem. E porque decaem, elas se tornam mundanas. Elas passam a sambarcar para si mesmas atributos que não lhes pertencem. Pertencem ao mundo físico, a physis, que pertence ao mundo, esse mundo horizontalizado das manifestações. E aí o Platão vai dizer na boca de Sócrates, olha, infelizmente quando esses caras fazem isso, eles estão educando nossa juventude de uma maneira muito perniciosa. Porque eles falam que os deuses são perfeitos, mas eles têm todas as imperfeições humanas, a ira, o ciúme, a raiva, a briga, etc, etc, etc. E em virtude disso, nós temos uma desconstrução
de tudo aquilo que nós deveríamos estar ensinando. E essa desconstrução cria simulacros. Sim? Esses simulacros são entendidos pela criança por nomeação como perfeitos e, portanto, com bons, belos, justos e mais verdadeiros. Ela aprende aquilo, quer seguir aquele modelo ao invés de seguir o modelo do pai e da mãe, e porque segue aquele modelo se torna iracunda, quer dizer, ela se irrita fácil, se torna impulsiva, se torna ciumenta, destrutiva e assim por diante. E acha que está certo. Fala, esses caras, portanto, deformam a nossa juventude. Isso já entra no contexto daquela segunda parte, como perpetuar essa república. Veja, perpetuá-la e sustentá-la pela educação estão no mesmo ponto. Eu preciso ter uma educação mais sólida e verdadeira para as minhas crianças e para os meus jovens. E eu não posso ter isso se tem alguém que está inventando falsas verdades na república, que está trabalhando só com simulacros. Isso leva à última conclusão fundamental, que é bem importante, sobre essa figura do Aedo e do Rapsodo, sobre essas figuras do Aedo e do Rapsodo, poeta. Ou ele se compromete a estudar como filósofo estuda, para aprender como filósofo aprende, ou ele tem que ser expulso da república, porque ele é uma ameaça para ela. Certo? Esse é o contexto todo da teoria das vocações e, dentro dela, a construção da república perfeita e da educação da juventude. Ok? Para arrematar a questão, nós chegamos à última parte, que é mais uma questão aberta, ampla, e que vai ser super importante para nós no próximo bimestre e usada em outras disciplinas. É a teoria das formas de governo. A pergunta que surge na sequência é: mas quais formas de governo podem permitir a consolidação da república e uma educação melhor? E aí a discussão começa a rolar em torno de várias delas. Veja, de novo, eu fiz um resumo, tá? Porque a discussão é longa, extensa, e ela desorganiza em vários momentos aquilo que nós temos como uma visão mais clara dessas formas de governo. São 4 formas consideradas ideais e 4 formas consideradas degeneradas. Cada forma degenerada corresponde a uma forma perfeita ou ideal. As formas perfeitas ou ideais são a democracia, a aristocracia, a monarquia e a timocracia. Respectivamente, as degeneradas são a oligarquia, a timocracia, a autocracia e o despotismo. Tá? Então são essas 8 forminhas que vocês têm que ter como compreensão inicial. Tem mais uma? Calma, já vamos chegar lá. Quais são as 4 que nós temos aqui então? Democracia. Muito tendente à degeneração na visão de Platão. Não acreditem nesse pessoal que diz que Platão defende a democracia. Isso é coisa para defender a democracia hoje e ligar com Platão, isso é reconstrução histórica. Não, ele não defendia. É um dos únicos pontos a respeito dos quais nós temos certeza dentro desse contexto e dentro desse texto. Ele não defende a democracia, ao contrário. Por quê? Uma democracia coloca pessoas no poder por sorteio ou por votação. Tá? Sorteio, né, como ritual sagrado, votação como ritual sagrado. Entendia-se que as pessoas que eram colocadas nem sempre, se seguisse a regra ideal, nem sempre representariam as pessoas vocacionadas para governar. Só isso na carta de Platão já é suficiente para descartar a forma de governo. Na forma degenerada, a oligarquia, as pessoas que sobem ao poder não governam para todos, mas só para si mesmas, certo? A aristocracia, talvez ele defendesse esse modelo, talvez, mas nada claro a respeito aparece aí no texto, tá? Por que talvez? Porque entre ele e Aristóteles disse o seguinte, que essa forma de governo tem condições plenas de oferecer o melhor grupamento de pessoas para governar, já que essas pessoas vão ser preparadas desde sempre, a vida toda, para governar, criadas para governar, e na criação delas, elas estabelecerão um governo de vocacionados, que além de tudo tem várias pessoas e complementam as virtudes umas das outras. Sabendo que é uma missão imperfeita, é melhor votar num conselhão mesmo, para que as pessoas supram as necessidades e falhas umas das outras. Timocracia, o governo de guerreiros. O grego olha por cima dos ombros e vê a ancestralidade desse regime. Um dia, os aristocratas foram os grandes líderes guerreiros das nossas comunidades, como ainda aconteceu na Lacedemônia, inclusive, né? E esses caras, eles basicamente tomavam a força que eles queriam. Quando o aristocrata deixa de governar para si, começa a arrancar das pessoas pela força que ele tem, por poder se armar e por poder combater o que elas produzem, ele se tornou automaticamente um timocrata, um cara que governa pelo suposto valor da honra e pela sua capacidade de combatente. Terceiro modelo, a monarquia. Tem um monarca. Perigosíssimo. Por quê? Na antiguidade, de uma forma geral, se entendia que a monarquia, sobretudo a solitária, levava a uma distorção muito grande. Veja, tem algo muito importante aqui que está sendo dito. Se ele fala monarquia, a monarquia ela é um regime bem específico que tinha sido datado e vencido havia muito tempo na maioria das nações, na maioria das congregações comunitárias. Nação não é bem um termo certo, é só depois do século III depois de Cristo que a gente fala em nação, tá? Mas dos grupos, dos grupamentos, dos povos, entre os povos, monarquia era um troço vencido. Por quê?
O monarca, por governar sozinho e por ser sagrado e líder dos exércitos, veja, era sagrado e líder dos exércitos, vou discutir isso com mais detalhes em Aristóteles, era intocável e ele tendia a abusar do poder. Foi isso que matou, por exemplo, a monarquia romana. Foi o que em muitas das cidades gregas fez com que a monarquia virasse uma diarquia, por exemplo, Esparta, Lacedemônia, ou uma tetrarquia, por exemplo, Creta. Sim? Por quê? Porque o monarca sozinho abusa. É muito fácil ele abusar, tá? Então era muito mal visto. Aí ele vira o quê? Um autocrata, o cara que governa para si, para seus prazeres, para que ele enriqueça. Ok? Por fim, a gente tem a tirania. Mas tirania é ruim, não necessariamente. Na mentalidade grega, a tirania nascia no meio de outros corpos institucionais e basicamente permitia a um sujeito prender os demais à sua vontade para que ele pudesse reorganizar o plano político, evitando a destruição das instituições ou evitando a destruição da própria cidade-estado. Em Atenas aconteceu pelo menos 39 vezes que a gente tem conhecimento, fora tantas outras que certamente devem ter acontecido, das quais nós só temos uma notícia vaga. Exemplos: Pisístrato, Hípias, Hiparco, Solon, Péricles, sim? Democracia ateniense foi fundada por duas grandes reformas feitas por dois grandes tiranos, Solon e Péricles. Sim? Esses dois, literalmente, eles prenderam o restante, no caso de Solon, o restante do conselho nobiliárquico. Ele era estrátegos, general na época. Ele prende os demais pelo uso da força, armando a população e dizendo: olha, as instituições não vão, né, não vou destruir as instituições. Ele reforma as instituições para a participação aumentar. Mas vocês têm que me respeitar, porque se vocês não fizerem isso, as facções em luta, elas vão destruir a cidade, elas já estão fazendo isso. Então eu estou prendendo, amarrando vocês à minha vontade, forçando vocês através do uso do povo a me ouvirem, para que a gente possa de alguma maneira reequilibrar o balanço em Atenas. E aí ele começa a trabalhar a escalada para a democracia velha, para a democracia ortodoxa, que permitia a participação e dava mais liberdade de participação segundo o quanto você ganhasse e o quanto você participasse em batalhas e contribuísse em termos de recursos, de produção de grãos, de produção de alimentos para a cidade. Com Péricles não foi muito diferente. Fala: olha, a população vê que as facções estão em luta, isso está prejudicando todo mundo, então está na hora da gente fazer algumas reformas, reorganizar o espaço. Isso é o tirano. Ele aparece porque a cidade precisa dele. Ele, contudo, se começa a governar para si, vira um déspota. Foi o que aconteceu com Péricles. Em algumas passagens é o que acontece com Solon. Tá? Veja, o que a gente aduz de maneira mais contundente de tudo isso é o seguinte: a República, ao contrário das leituras que o século XIX entre os germânicos nos puseram, ela não é um texto que vai falar os ideais mandam, os deuses governam o mundo. Não, ela vai dizer que nós queremos trazer o mundo das ideias para o mundo material. Quando o Céfalo sai, lá no começo eu falei isso para vocês, ele representa o mundo das ideias. Quando ele volta e tece alguns comentários a respeito da justiça, ele é completamente descolado da realidade material. Ele mostra que esses princípios são inaplicáveis. E Sócrates luta para tentar demonstrar isso para ele e tenta dizer: olha, eu preciso trazer esses princípios para o nosso mundo. Se eles forem factíveis e eu não achar um jeito de factibilizá-los, eles não resolvem o meu problema. De modo que a leitura platônica, a rigor, na República é uma leitura bastante curiosa. O mundo das ideias é desejado, ele é a origem, ele é a perfeição, ele é a verdade. Mas ele não tem lugar no mundo. E esse problema dele não ter lugar no mundo nos traz exatamente todo o debate do livro. Como eu concretizo a República Ideal? Como eu concretizo a justiça? Certo? Então o livro é um grande de um dilema. Não se iludam, Platão continua pensando que o mundo das ideias é perfeito, que ele é a origem de tudo, que ele vem primeiro e depois vem a matéria. Ele só não consegue descobrir um jeito, e ele mostra isso claramente nesse texto, que vai amadurecendo com ele, já que ele o escreveu ao longo da vida, inclusive com a contribuição de colegas da academia depois. Ele literalmente coloca: olha, eu não sei, nós somos criaturas conflitivas. Lembrem-se da metáfora dos dois garanhões. Um garanhão que nos puxa para cima para a virtude, outro que nos puxa para baixo, para o chão, para o mundo, para a physis, e esses dois puxando um carro que somos nós. A alma, que é a nossa alma. E nós, coitados, tentando lá equilibrar os dois corcéis, os dois garanhões, para tentar de alguma maneira equilibrar o jogo e para tentar fazer com que o movimento tenha pelo menos um pouquinho de coerência, sem que nós nos acidentemos e sejamos destruídos. É isso que ele está colocando aqui, certo? Por fim, tem um último regime que é colocado, o pessoal levantou inclusive, que tem que ser discutido. O pessoal chama às vezes de sofocracia. Eu chamei de governo dos reis filósofos, que é mais fácil de identificar desse jeito, tanto faz como tanto fez, tá? Os dois nomes estão corretos. Mas daí começa o seguinte, né? Basicamente disse que como governante tem que saber mais do que os demais sobre todas as artes ou técnicas presentes no mundo, para poder guiá-las para o lugar em que são mais úteis ou mais importantes,
Talvez o filósofo fosse um governante muito melhor, já que ele conhece a todas essas técnicas pelo gosto de conhecê-las e por isso as conhece mais aprofundadamente, inclusive em suas ligações compreensivas. O filósofo ele tende justamente, assim como diz em Polemarco, você tem que equilibrar os impulsos da tua alma, o filósofo diz que tem que equilibrar os acordos técnicos, as compreensões, os conluios da alma através de uma meditação mais profunda sobre a sabedoria. Funciona isso? Olha, tem gente que diz que é o que Platão defende. Eu não consigo concordar pelo seguinte: a partir do momento em que o filósofo, que ama a sabedoria pela sabedoria, se dispõe a governar, ele deixa de ser filósofo, certo? Passa a ter preocupações mundanas e de factibilidade pura, e por isso ele tem uma motivação para aprender. Tem coisas que ele vai dizer, isso aqui eu não preciso, e despreza. E o problema que existe nisso é que, a partir do momento em que você despreza algo, você automaticamente perde a possibilidade de factibilização daquele algo, ou seja, a possibilidade de usar aquele algo para alavancar uma transformação material. Ah, mas o filósofo não poderia continuar se preocupando? Veja, a gente pode falar que em termos estruturais ideais, talvez ele pudesse continuar se preocupando. E aí uma apologia a quem diz que Platão defende esse ponto de vista. E eu particularmente acredito que não. Veja, é uma questão instrumental, não é a questão do que você pretende estudar, mas é a questão do olhar que você deposita sobre a coisa. Se você, novamente, por que eu uso a metodologia hermenêutica? Porque ela determina que a pergunta vai guiar a resposta, em um primeiro momento. Se a pergunta que eu faço é, o que é isso? Essa é a pergunta do filósofo. Se a pergunta que eu faço é, para que isso serve? Ou como posso usar isso? Ou como isso se manifesta? Essa vai ser a pergunta do governante. São perguntas diferentes. E eu não vou conseguir fazer as duas, eu vou descobrir que são respostas contraditórias. E se eu chegar a essas respostas contraditórias, como governante, eu vou ter que privilegiar a resposta que diz como empregar, não a resposta que diz o que é. Às vezes, a natureza essencial das coisas é infactível. E essa é a grande questão. Esse é o nosso grande dilema. É não conseguir pegar elementos infactíveis da verdade, transpor esses elementos infactíveis da verdade para uma realidade factível, concreta, direta, dura, que literalmente às vezes nega a verdade. Certo? Isso é o contexto da prova. Ficou com 40 minutos o vídeo. Ele é longo mesmo, tá? Deem uma ouvida, peguem com um livrinho, com um caderno, vão pausando, vão dando aquela olhadinha e voltem a conversar comigo quando vocês precisarem. Eu estou aí para vocês essa semana. Nossa provinha na quarta vai acontecer, vai transcorrer sem problemas. Por favor, fiquem calmos, tá? E contem comigo para tudo que vocês precisarem. Ok? Aquele abraço, pessoal. Até mais e boas provas. Salve, pessoal. Então vamos lá para a última parte agora.